da vara especializada em participar dessa audiência. O fato é que a ida até o Ministério Público não era necessária. E aí tudo ficou esclarecido e isso acabou prejudicando o nosso encontro na terça-feira. De todo modo, conversei com a professora Flávia e, para minha surpresa, estamos até relativamente adiantados em relação ao conteúdo da disciplina. Então, no dia de hoje, eu vou me ater exclusivamente a tratar de nulidade e anulabilidade e, efetivamente, tudo que diz respeito a esses dois fenômenos que existem dentro da esfera dos negócios jurídicos. Tudo bem? Então, vamos começar aqui abordando acerca da nulidade. Eu acho que vocês devem recordar do nosso último encontro, quando eu falei sobre os graus de invalidade do negócio jurídico, e esses graus de invalidade, eles se dividem em graus absoluto e relativo. O grau absoluto é a nulidade, o grau relativo é a anulabilidade. E o que há de diferente entre esses dois institutos, nulidade e anulabilidade? É que a nulidade, ela não se presta a produzir efeitos jurídicos, e a anulabilidade pode produzir ou não. Então, de um lado, eu tenho um fenômeno que, uma vez identificado na manifestação de um negócio jurídico, ele acaba por comprometer a essência do negócio na medida em que ele não pode produzir os efeitos. Os efeitos a priori dos atos jurídicos, ou negócio jurídico propriamente dito, são os efeitos de aquisição, modificação e extinção de direitos. E no que diz respeito à nulidade, você não vai identificar esses efeitos de aquisição, modificação e extinção, porque simplesmente o ato não produzirá efeito. É uma ficção jurídica que dá a entender que uma vez que o ato é praticado e identificada a causa de nulidade, ele cessa os efeitos naquele momento, né? E a partir daquele momento, então, cessados os efeitos, as partes devem retornar ao estado que se encontravam antes da celebração daquele negócio. Muito que bem. Eu posso afirmar para vocês que as questões que levam à nulidade são questões intrínsecas à natureza do ato. Isso quer dizer que, invariavelmente, você vai identificar e vai associar a nulidade com algum vício de legalidade, né? Algo que contraria expressa disposição legal. Tanto por isso, o artigo 166 do Código Civil, ele dispõe as hipóteses em que a nulidade se verifica uma vez que for identificada no determinado ato. Então, por exemplo, a primeira delas, que é o inciso 1, ele nos diz que se o negócio for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ele é nulo. Quem são as pessoas absolutamente incapazes? Aquelas descritas no artigo 3º do Código Civil e que, por algum problema de discernimento ou pelo próprio crivo do legislador, são pessoas que não são consideradas aptas a manifestar adequadamente o seu consentimento em virtude da falta de discernimento. Pode ser natural ou pode ser induzida. A falta de discernimento natural é aquela que se verifica nas pessoas que têm menos de 16 anos de idade, que, por presunção, não podem expressar a sua vontade porque seriam destituídas de um senso crítico mais apurado. E aquelas que, por indução, também o são, né? E quem são essas pessoas que têm a sua incapacidade induzida? São aquelas pessoas que nós identificamos, os ébrios, os loucos de todo tipo, né? As pessoas que, por causa transitória, não podem exprimir a sua vontade. Então, se essas pessoas, dentro dessa circunstância, virem a praticar algum ato jurídico, né, ou negócio jurídico propriamente dito, não cumprindo essa observação do artigo 104, inciso 1 do Código Civil, vai descambar na dicção do artigo 66, inciso 1 do Código Civil, que trata da nulidade do ato decorrente da inexistência de pessoa com capacidade para a prática do ato. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma observação, que essa regra não é de toda absoluta. Por que não é? Porque nós temos dois exemplos aqui no Código Civil que eu posso pinçá-los e trazê-los para você para dizer que isso aqui é uma verdade absoluta. O primeiro exemplo é a combinação do artigo 2º do Código Civil com as disposições do artigo 538, salvo engano, do Código Civil. Eu vou abrir aqui na aba do meu computador o Código Civil só para verificar e confirmar
se eu não dei a codificação correta. Mas eu acho que é o 542. Deixa eu ver aqui. Ctrl F, artigo 542. É isso mesmo, perdão, não é o 538, é o 542. Tá certo? O 538 é o que define o que vem ser doação. Então, no artigo 542, eu tenho uma previsão expressa de que o nascituro, que é aquela indagação jurídica que você não pode afirmar que é pessoa, mas também quando diz que é coisa você cria uma controvérsia, o nascituro, ele pode figurar como destinatário de uma doação em um contrato de doação. Se o contrato de doação tem duas partes, doador e donatário, quem é que pode fazer parte desse negócio? Pela regra do artigo 104, inciso 1 do Código Civil, somente as pessoas que têm capacidade. Os absolutamente incapazes, e aqui eu estou levando um caso mais radical, porque sequer capacidade o nascituro possui, mas a legislação abre uma possibilidade para que ele seja contemplado com doação, na medida em que o que se busca através do comando do artigo 2º, segunda parte do Código Civil, é proteger os direitos do nascituro. E um desses direitos é o direito, ou a expectativa de direito, de ser dono de algo quando vir a nascer com vida. Então, se os genitores desse nascituro concordarem com essa doação, o nascituro pode ser, sim, destinatário de uma doação. Olha, quando o teu filho nascer, aquele cavalo vai ser dele, aquele carro vai ser dele, aquela casa vai ser dele. Isso pode ser feito, tá certo? A outra hipótese, mas eu já estou falando do relativamente incapaz, é prevista no artigo 666 do Código Civil, que permite que o relativamente incapaz figure como parte no contrato, né, de mandato, que é a procuração. Então, eu posso constituir um maior de 16, menor de 18, como meu procurador, dar a ele poderes para praticar determinados atos, e esse negócio que eu fiz com ele será perfeitamente válido, porque isso tem previsão expressa no artigo 666 do Código Civil. Então, pensando nesses dois exemplos, eu dou aqui uma amostra de que essa regra prevista no artigo 166, inciso 1 do Código Civil, não é absoluta. E isso acontece porque a natureza das cláusulas ou das disposições do Código Civil, elas são cláusulas em branco, cláusulas em aberto. Elas têm fluidez e, portanto, elas, em que pese serem normas que são aplicadas, né, elas não são aplicadas em caráter absoluto, e sim em caráter relativo. Tá certo? Posso dizer para vocês, por isso, que as presunções em direito civil, elas são todas relativas, iuris tantum, e não absolutas, iuri et iuri. Tudo bem? Vamos avançando aqui. O inciso 2 diz que também será considerado nulo os negócios que forem praticados com objeto ilícito ou juridicamente impossível ou ainda indeterminável em relação ao seu objeto. O que quer dizer isso? Qualquer contrato ou qualquer negócio, qualquer ato que eu faça, que eu pratique, cujo objeto seja considerado ilícito, impossível ou indeterminado, ele também dá causa à nulidade do negócio que eu vir a praticar. Então, se eu resolver vender na feira, né, para algum transeunte 1 quilo de cocaína, né, eu estou cometendo um ato ilícito, né, estou trabalhando com a figura do tráfico de drogas. E, obviamente, que esse negócio será declarado nulo se, eventualmente, eu vier celebrar a venda desse quilo de cocaína para alguém que tem interesse em comprar esse produto, tá certo? A mesma coisa também se eu sou curador de um menor, resolvo vender um bem que está em nome desse menor, né, para uma terceira pessoa. Essa venda ela é juridicamente impossível. Por quê? Porque é uma vedação expressa no Código Civil com relação aos curadores em relação aos seus curatelados. Eles não podem abrir mão do patrimônio do curatelado, salvo se no interesse exclusivo e no melhor interesse, assim, por assim dizer, do menor curatelado. Tá certo? Ou ainda, se for indeterminável o seu objeto. O objeto indeterminável é aquilo que eu não tenho como especificar, não tenho como descrever, não tenho como mensurar. Então, se eu resolver vender um caminhão de oxigênio para atender uma necessidade de alguma empresa, né, eu tenho que dizer quantos metros cúbicos de oxigênio eu estou vendendo, porque se eu não especifico, eu torno nulo esse negócio. Eu tenho que determinar a quantidade daquele item que eu estou vendendo. Então, o artigo 2º ele se comporta como uma regra
né, aplicável ao objeto do contrato ou do negócio, se você efetivamente não observar as características do objeto ao qual você pretende negociar. Muito bem. O inciso 3 já fala que se o motivo determinante a ambas as partes for ilícito, esse negócio também é considerado nulo. Por exemplo, eu falei na última aula sobre aquela possibilidade do cidadão querer contemplar a amante ou o amante fazendo uso de uma amizade com uma pessoa, emprestando o dinheiro para essa pessoa e essa pessoa repassando o dinheiro para o amante ou para a amante, né? Observe que eu tenho duas pessoas que estão em comum acordo, simulando um negócio jurídico para beneficiar a terceira pessoa com um propósito específico, e depois a gente vai entrar também numa outra regrinha, de fraudar lei imperativa. O artigo 550 do Código Civil nos diz que a doação que é feita por parte do cônjuge, né, que comete a figura do adultério, em função, em benefício do seu cúmplice, né, que é a amante ou o amante, poderá ver essa doação anulada em até 2 anos, se o outro cônjuge conseguir identificar e provar que essa doação foi feita. Tá certo? Como é que a gente poderia evitar que essa anulação se desse? Simulando o negócio. Então, nessa hipótese em que esses dois amigos combinam de um emprestar para o outro uma importância em dinheiro para mascarar a realidade dos fatos, né? Qual é a realidade dos fatos? Eu não estou emprestando dinheiro para o meu amigo. Eu estou, na verdade, transferindo dinheiro para ele para que ele possa transferir para outra pessoa para contemplar essa terceira pessoa, né? Que é a amante. Isso aí é uma forma de você tentar fazer uso do negócio lícito para produzir efeitos ilícitos. Essa antinomia jurídica, ela não pode perdurar dentro da esfera jurídica. Por isso, o artigo 66, inciso 3, prevê que nessa hipótese, o ato será declarado nulo. Muito bem. Quarta hipótese, inciso 4. Né? Se o negócio não revestir forma prescrita em lei. A prescrição legal não é aquela prescrição temporal, tá? A prescrição legal é a descrição que se faz acerca de um determinado fato. Então, a lei descreve que determinados atos, para poder valer, devem revestir certa formalidade. Devem ser feitos por escrito, devem ser lavrados em cartório, devem ter presença de testemunhas, devem ser celebrados em ambiente onde a porta esteja aberta para que as testemunhas, as pessoas que passam na rua, testemunhem que está acontecendo ali, por exemplo, uma celebração de casamento. Então, essas hipóteses que a lei descreve como sendo necessário o uso da forma, se você não observar, esse ato também será declarado nulo. E aí você vai observar que tanto a previsão do artigo 66, inciso 1, inciso 2 e inciso 4, eles se contrapõem à regra prevista no artigo 104, incisos 1, 2 e 3 do Código Civil. Ou seja, na ausência de um desses elementos essenciais do ato jurídico, esse ato é considerado nulo. Mas não apenas, o legislador também resolveu ampliar essa hipótese de nulidade e trouxe também no inciso 5º a figura da solenidade preterida. Né? Um exemplo, você pode se casar em cartório sem precisar fazer a celebração religiosa? Pode. Mas ao fazê-lo, você tem que ter a presença de um oficial designado pelo Poder Judiciário para celebrar aquele ato, que é o juiz de paz, né? Você tem que estar na presença de testemunhas e, além da prever uma outra solenidade, as portas do local onde você estiver celebrando esse casamento devem estar abertas, né? Como que para dar a ideia de publicidade, ou seja, você não está fazendo nada às escondidas. Você está dando conhecimento ao público de que naquele determinado momento está contraindo núpcias com uma outra pessoa, né, na presença de uma autoridade constituída pelo poder público, investida de poder e capacidade para celebrar aquele ato. Se isso for preterido, infelizmente, esse ato solene será considerado nulo. Muito bem. Inciso 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. O que quer dizer isso? Eu não posso fazer uso do ato para dizer o contrário do que a lei prevê. Então, se a lei estabelece que eu que estou obrigado a pagar um determinado imposto por força de uma renda que eu recebi e que gerou fato suficiente para ser tributado, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar aquele imposto. Eu não posso, por exemplo, pegar aqui a Ida
e celebrar um contrato com a Aida, pelo qual a Aida declara que vai pagar o imposto por mim. E aí eu faço uso dessa declaração dela para apresentar na Receita Federal e dizer, olha, Receita Federal, a Aida disse que vai pagar o imposto por mim, portanto, vocês não podem me cobrar esse tributo. Quem vai fazer esse pagamento é ela, quando vier o período de pagamento de declaração do imposto de renda. Esse ato que eu celebrei com ela, em que pese ser um ato feito por escrito, lavado em cartório, ele não tem o condão de afastar a minha responsabilidade tributária de pagar o imposto pelas rendas que eu recebi ao longo de um exercício, né? Eu estou tentando, através desse ato que eu celebrei com a Aida, exatamente o quê? Burlar, fraudar lei imperativa. Então, quando você pratica um negócio contrariando expressa disposição legal, esse ato também é nulo. Tá certo? Muito bem. E, inciso 7, é declarado nulo aqueles atos que a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, né, sem combinar determinada sanção. Aqui você tem, então, no inciso 7, uma regra que é aplicada de forma genérica a todo e qualquer ato que esteja previsto ao longo do Código Civil e que pode ser declarado uma nulidade se verificar. Por exemplo, aí eu vou pegar um exemplo simples, artigo 548. Se você tem um conjunto de bens e quer se desfazer desse conjunto de bens, você pode fazê-lo, mas existe uma restrição. Se você se desfizer de todos os bens que possui, a ponto de ficar reduzido à miséria, essa doação que você fez, ela é nula. É uma forma de nulidade, né, que não está abrangida por nenhuma das outras 6 hipóteses do artigo 66, mas que encontra guarida no inciso 7, na medida em que ele faz referência exatamente ao quê? A essas outras hipóteses que a lei prevê ao longo do Código Civil e em leis especiais e que tratam de nulidades. Então vamos lá. Eu sou sujeito capaz, eu tenho patrimônio adquirido de forma lícita, né? Eu estou no gozo das minhas faculdades mentais, não quero mais os bens que possuo e quero me desfazer deles. Se porventura, ao me desfazer desses bens, eu ficar reduzido à miséria, uma condição de miserabilidade, alguma autoridade constituída ou pessoa que tome conhecimento da prática desse ato pode reportar o fato à autoridade competente e essa nulidade desse ato ser declarada. Por quê? Porque eu infringi uma regra prevista no Código Civil de forma clara. A lei está dizendo que eu não posso doar tudo que tenho, porque se eu for reduzido à hipossuficiência, essa minha doação é nula. Tá certo? Isto é um exemplo que eu lhes dou em relação à aplicação do inciso 7º do artigo 66 do Código Civil. E aí você me pergunta assim, mas professor, o que acontece se eventualmente for declarada a nulidade? Bom, em havendo a declaração de nulidade, a primeira consequência da declaração de nulidade é o reconhecimento de que os efeitos praticados pelo ato não podem se perpetrar dentro da ordem jurídica. Ato contínuo, uma vez que esses efeitos não podem ser perpetrados, cabe ao julgador dizer em que momento os efeitos desse ato vão cessar e, por consequência, se as partes voltarão ou não ao estado que se encontravam antes de celebrar o ato. E aí vem uma questão interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho ao analisar a redação do artigo 182, que é necessário que, ao retornar ao estado que se encontrava, você se encontre nas mesmas condições, né? É o que nós chamamos de statu quo ante, é o estado das coisas antes de você celebrar aquele negócio. E se o negócio for declarado nulo, aí sim, você tem que voltar ao que se encontrava, e se não puder voltar, essa impossibilidade de retornar ao estado que você se encontrava antes, gera para você o direito de exigir reparação por danos decorrentes dessa nulidade declarada a posteriori do ato. Muito bem. Vamos avançando aqui mais um pouquinho. Bom, uma outra situação vocês vão encontrar agora já no artigo 171 do Código Civil, que são exatamente o quê? As declarações de anulabilidade. Como é que você declara a anulabilidade? E aqui, antes de eu explicar efetivamente a anulabilidade, eu quero fazer com que vocês observem uma coincidência que existe aqui na redação, né? O inciso 1 do artigo 171 do Código Civil
diz que o ato poderá ser considerado anulável se você verificar, inciso 1, incapacidade relativa do agente. Quem são os sujeitos que são considerados relativamente incapazes? Aí você tem, né, aquelas pessoas previstas ali no artigo, acho que é o artigo 4º, salvo engano, do Código Civil, tá certo? Que são as pessoas que obrigatoriamente devem ser assistidas porque possuem um grau de discernimento afetado, né, que são as pessoas com necessidades especiais. Você tem o maior de 16 e menor de 18, também figurando aí como pessoa relativamente incapaz, tá certo? E o que que acontece? A consequência imediata de você ter um ato praticado. Isso mesmo. Muito obrigado. Artigo 4º, tá certo? A consequência imediata é que se esses atos forem praticados por esses agentes, tá certo? Esses atos podem ser considerados anuláveis. Mas não apenas isso. Se você fizer uma leitura do segundo inciso, você vai encontrar que o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude também induz a anulabilidade. Vamos explicar o que tem de comum entre esses dois dispositivos? Uma coisa muito simples, a afetação do discernimento. Eu falei ainda há pouco, as pessoas elas são consideradas incapazes ou relativamente incapazes por uma questão natural ou por indução. A indução ocorre quando você artificialmente se sujeita a se tornar relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, né? E o que é naturalmente incapaz ou naturalmente relativamente incapaz é o sujeito que, pelo decurso da idade, ainda não é considerado aos olhos da lei e do ordenamento jurídico capaz de discernir. No inciso 2, eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu tenho vícios decorrentes da afetação da capacidade de discernimento. Porque, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Se, por presunção, o menor de 18, o maior de 16, né? O menor de 16, né? Aqueles que, por causa transitória, são considerados relativamente incapazes ou absolutamente incapazes, eles o são porque o seu discernimento se encontra afetado, não tem maturação suficiente para decidir, para dizer, para produzir atos jurídicos. E em sentido idêntico, você tem os vícios de consentimento que se apresentam como formas também de afetar o discernimento. Porque se eu, por ignorância, declaro algo ou pratico algo, eu pratiquei e agi em erro, laborei em erro, como se utiliza comumente nas expressões do linguajar jurídico. Mas eu também posso ter sido induzido ao erro, né? Através do dolo. Eu posso ter sido coagido. Eu posso ter praticado um ato temendo a ocorrência de um risco iminente. Eu posso também ter praticado o ato por inexperiência. Eu posso ter sido vítima de uma fraude. Então, essas hipóteses, elas coincidem com a questão natural, porque tanto no caso quanto no outro, eu tenho um problema acometendo a minha capacidade de discernir, de decidir, de expressar a minha vontade adequadamente. Por isso que nesses casos em que o problema do ato jurídico está atrelado ao sujeito e não ao objeto, é que você está diante das figuras de anulabilidade. E isso acontece por quê? Porque é possível, nessas hipóteses, você corrigir o defeito do ato e conservar o ato convalidando. Por isso que eu falei para você que a gente ia falar um pouco de conservação e confirmação dos negócios jurídicos. Porque esses defeitos aqui apresentados, eles podem ser corrigidos. Por exemplo, o relativamente incapaz, ele pode ter o ato dele ratificado pelo seu responsável. Então, se ele assinou, por exemplo, uma carteira, ele assinou um contrato, e posteriormente o responsável vai lá e ratifica, né, aquele negócio que foi praticado pelo relativamente incapaz, o negócio é válido. Já vou explicar o que é a convalidação, tá? Me dê só um segundinho. E aí o que ocorre, né? Já vou falar sobre convalidação. E aí o que acontece? Quando eu estou diante de uma situação em que o relativamente incapaz está praticando um ato e ele passa a ser assistido, ainda que a posteriori, o ato é válido. Então, neste momento, aquilo que poderia ser declarado inválido passa a ser convalidado. E aí vem o conceito de convalidação. É você confirmar
determinado ato praticado por pessoa que não tinha capacidade suficiente de produzir o ato sozinha. Ficou claro, Ida? Porque nós sabemos que o ato é válido quando ele não tem nenhum tipo de perturbação na sua manifestação. O sujeito é capaz, o objeto é lícito, a forma está sendo adotada é a forma prevista em lei. Agora, quando você tem uma afetação da estrutura do negócio, porque o sujeito não tem capacidade suficiente, ou porque o objeto não está claro o suficiente, ou ainda porque a forma adotada não era aquela exatamente prevista em lei, aí você pode estar diante de circunstâncias que, se você não ratificá-las, você vai levar o ato a ser declarado nulo. Tá certo? Agora, se você conseguir corrigir o defeito que o ato está apresentando, aí você poderá convalidá-lo, ou seja, você está corrigindo o defeito e tornando aquele ato válido. Ele não era válido anteriormente, porque ele carecia de algum ajuste fino para poder valer. Mas no momento em que esse ajuste fino é dado, aí o ato passa, então, a produzir os efeitos a que se destina. Isso ficou claro para todo mundo? Prazo para convalidação é o prazo prescricional, né? Então, e na verdade é decadencial, só me engano, são 2 anos, tá certo? Para você convalidar. Porque se você não fizer, em se tratando de direito potestativo, não há que se falar em prescrição, só se fala em decadência. E eu acredito que é o artigo 178 ou 179 que trata desse prazo decadencial de 2 anos para que você possa convalidar, né, o ato. Aí você vai dizer assim, mas professor, ele está dizendo que é em 2 anos para você declarar a nulabilidade. Ora, em sentido diametralmente oposto, para você convalidar também, né? Se você quer que o ato produza os efeitos desejados, você vai lá e corrige o defeito que ele possui. Agora, é claro, existem vícios que são insanáveis. Os vícios que você não pode sanar, esses são vícios que levam à nulidade. Aí você não tem como convalidar o ato não se conserva, ele se desfaz, deixa de produzir efeito. Agora, se o ato que você está praticando pode ser corrigido, aí você está diante de uma causa de anulabilidade. E aí eu vou lhes dar o grande segredo. A nulidade é tudo aquilo que afeta a lei expressa, tudo aquilo que a lei declara que não pode produzir efeito. Já a anulabilidade não. Existe um vício de consentimento, existe um vício subjetivo na sua capacidade de entender o que está acontecendo e, portanto, não poder produzir a resposta adequada. E se você conseguir, então, corrigir esse defeito, aquilo que a priori poderia ser declarado nulo será declarado válido. Tá certo? E se isto vir a acontecer, você vai estar diante, então, do fenômeno da conservação do negócio jurídico que se deu pela convalidação do ato. Ou seja, você foi lá e retificou o ato. Né? Não confundir com ratificação. Ratificação é quando eu confirmo mais de uma vez que o ato é aquilo que eu falei e acabou-se. A retificação é quando eu corrijo o defeito e aí o ato, então, pode produzir os efeitos a que se destina. Tá certo? Muito bem. Vamos avançando aqui. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui sobre a questão da nulidade e anulabilidade, tá? Antes de eu falar desse slide, me permitam falar para vocês de um caso concreto. Uns anos atrás, lá em Santa Catarina, um cidadão ingressou com uma ação anulatória em juízo para desfazer um contrato de empréstimo que ele havia celebrado com um agiota. Ele ingressou com a ação dizendo ter contraído empréstimo. O empréstimo está previsto no nosso código, salvo engano, lá no artigo 586 do Código Civil, né, que é a figura do mútuo, né, que é, entre outras figuras, é aquele contrato pelo qual você empresta dinheiro a outra pessoa, e o cidadão tomou emprestado de um agiota um valor. E o agiota, dentro daquilo que lhe é natural fazer, cobrou juros muito acima daqueles previstos e permitidos pelo Código Civil, e na impossibilidade do devedor pagar aquele empréstimo, o devedor ingressou com uma ação em juízo para anular o contrato, alegando, olha, isso aqui foi um empréstimo feito por um agiota, juros abusivos e tal, não sei o quê, enfim. O juiz singular, né, o juiz ordinário lá em Santa Catarina, declarou a nulidade do empréstimo.
E, na segunda instância, a decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O credor, que é o AJ, inconformado, ingressou com recurso especial para o STJ e, pasme, o STJ identificou uma situação decorrente dessa nulidade. E foi exatamente o seguinte: o credor não havia recebido, de fato, dinheiro do credor? Recebeu. Ora, no momento em que você declara a nulidade do negócio, você tem a obrigação de restituir as partes ao que se encontravam antes daquele negócio ter sido celebrado. Ora, se eu emprestei um valor em dinheiro e o negócio que eu pratiquei foi declarado nulo, é direito meu receber de volta aquilo que entreguei para a figura do devedor. E assim o STJ decidiu que, em que pese o desfazimento do ato, essa dissolução do negócio não poderia permitir ou autorizar o devedor a ficar com o dinheiro que ele recebeu. Não. Em que pese, sim, a jotagem é ilícita, mas o que acontece? É ilícito também você dar causa ao enriquecimento ilícito, que é o que estava acontecendo aqui. O devedor emprestou dinheiro, ok, cobrou juros acima do que é permitido, aí vem a ilicitude, mas o dinheiro em si, sem os juros, é devido. E aí o que o STJ decidiu? Afastou a hipótese de nulidade do negócio para determinar que o devedor restituísse ao agiota o valor principal acrescido de juros legais. Por quê? Se permitisse que esse negócio fosse declarado nulo sem resolver a questão do dinheiro que foi dado, porque um fato é inequívoco aí. Alguém recebeu dinheiro e alguém emprestou dinheiro. Emprestar dinheiro com juros exorbitantes é ilícito, ok. Mas o dinheiro em si não é. E aí o que o STJ fez para corrigir este negócio? Afastou a nulidade, que no caso se traduzia através dos juros acima daquele permitido por lei, e determinou que o valor emprestado fosse atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. E aí resolveu o imbróglio. Muito justa essa decisão. Tá certo? Muito bem. Vamos falar aqui, então, sobre esse próximo slide aqui. Né? O slide é o seguinte, olha, o negócio anulável, ele pode ser confirmado pelas partes, salvo se esse negócio envolver direito de terceiro. Quem é o terceiro? A pessoa que é alcançada pelos efeitos do negócio. Exemplo, eu posso celebrar um contrato de seguro estipulando que meus filhos ou que a minha esposa serão contemplados com eventual indenização se eu, por exemplo, vir a falecer. E aí são destinatários daquele benefício, tá certo? Tudo que diz respeito ao interesse deles, uma vez que eu venha celebrar negócio, ele não pode ser alterado, porque o direito de terceiro, ele não sofre alterações quando as partes que estão celebrando o contrato resolvem fazer algum tipo de modificação, algum tipo de ajuste. Então, exemplo, eu celebrei um contrato de seguro e aí eu tenho 3 filhos. E aí eu me desagradei de alguma coisa que um desses meus 3 filhos fez contra mim. E quero excluí-lo do benefício de receber um seguro caso eu venha a falecer. Eu posso fazer isso? Não posso, porque o contrato foi celebrado, foi estipulado o direito desses terceiros, eles serão beneficiários da indenização, e se a posteriori da prática desse negócio que eu celebrei, né, desse contrato de seguro, algum dos meus filhos se voltar contra mim praticando algum ato de ingratidão, eu não poderei excluí-los como de qualquer um deles como beneficiário dessa apólice. Se eu vir a falecer, mesmo que contra a minha vontade, ele receberá a indenização, porque o direito dele está assegurado. Nesse caso, Ida, não é exatamente isso. A função social do contrato, ela se aplica para quando as partes, ao celebrarem o contrato, elas cumpram o contrato integralmente até o fim, o que dá a presunção de que, por tabela, a sociedade também se satisfez com a execução daquele contrato. O que se preserva aí é o interesse de terceiro, que está mais respaldado pelo que nós chamamos de princípio da dignidade da pessoa, tá certo? Mas, até para não causar algum tipo de frustração nesse entendimento que eu acabei de lhe dar, né? Você pode, poxa, mas eu pensei que coubesse aí,
Na verdade, a função social do contrato, ela tem por aspecto fazer com que as partes ao celebrarem o contrato, elas tenham o mesmo tipo de tratamento, que o contrato não seja desvirtuado, que não sofra alterações abusivas, você está entendendo? Impondo a uma outra parte ônus excessivo e por aí vai. Tá bom? Avançando aqui. Artigo 175 diz que a confirmação expressa ou a execução voluntária do negócio anulável, nos termos do artigo 172 a 174, importa em extinção de todas as ações, exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Ou seja, eu sou parte devedora num contrato. Esse contrato possui alguns elementos de anulabilidade. Vamos, por exemplo, eu celebrei esse contrato induzido ao erro. Eu fui vítima de um dolo, né? Se porventura esse contrato for executado e ao final eu não manifestar nenhum tipo de oposição à execução desse contrato, ainda que haja esse erro ao qual eu fui induzido, o contrato será considerado válido. Essa é uma hipótese de convalidação do negócio que se deu pela execução do contrato ou do negócio. Tá? Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será válido se este ader posteriormente. Aí vamos lá. Caso do seguro. Se porventura o meu filho soube que eu tinha esse contrato de seguro, onde ele era o beneficiário, e depois que ele brigou comigo, ele resolveu pedir para ser excluído, né, do rol de beneficiários, aí ele, pessoalmente, tem que ir lá e dizer que se recusa a receber essa indenização. E a seguradora vai ter que fazer alteração para que ele não seja contemplado, mas só se ele, pessoalmente, expressamente o fizer. Porque a renúncia, de acordo com o artigo 114 do Código Civil, ela só vale se for expressa. E o que quer dizer isso? Ela tem que ser dada de forma clara e por escrito, para poder valer. Tá? Não vale renúncia feita verbalmente. Ela tem que ser expressa por escrito. Artigo 114 do Código Civil. Avançando. Diz o artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo caso de solidariedade ou individualidade. Bom, eu falei para vocês ainda há pouco, e vou reforçar aqui de novo, que as presunções em direito elas não são absolutas, pelo menos no que diz respeito ao Código Civil, já que se trata de um código de relevo, mas que regula a interação entre agentes particulares, tá certo? As presunções em direito civil elas são relativas. Então, uma coisa que você não vai ouvir em direito civil é a nulidade de pleno direito. A nulidade de pleno direito ela só ocorre no campo do direito público. No direito privado, não. Para que haja nulidade, ela deverá ser declarada pelo juízo desde que devidamente provocada. E como é que a gente faz isso, professor? Através da famosa ação anulatória, que é a ação que você vai manejar com o propósito de ver declarada a nulidade de determinado ato em virtude de um defeito que ele apresentou e que não pode ser corrigido ou, ainda que possa ser corrigido, não vai produzir os efeitos desejados. O que faz com que o julgador decida, se devidamente convencido, pela nulidade daquele negócio. E aí o que acontece? Eu quero só fazer uma retificação aqui. Eu falei para a colega ainda há pouco que o prazo para fazer a convalidação é de 2 anos, na verdade não é, tá? Me desculpe, eu estou vendo aqui na redação do artigo 178 que são 4 anos. Eu me confundi, então eu peço desculpas aí pela incorreção, né, da minha fala e retifico, né, para 4 ao invés de 2. É o período de tempo necessário para que você possa convalidar ou não. Quer dizer, passados 4 anos você não reclamou do defeito do ato, ele está valendo, né? Muito bem. E deixa eu ver aqui mais um ponto. E, finalmente, temos aqui a figura do artigo 180, que nos diz que o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se ele dolosamente a ocultou quando inquirido. Essa é aquela situação em que o sujeito, para praticar um ato que o beneficia, omite a idade. A omissão da idade é um dolo. Você está induzindo a outra pessoa ao erro. E se você o fez, você não poderá depois excusar-se a cumprir aquela obrigação, alegando que era menor de idade. Porque você, ao fazê-lo, ocultou
a sua idade exatamente para tirar proveito de determinada circunstância, tá certo? E aí eu já pulo para o artigo 182, que é o que efetivamente nos interessa, e que trata do que nós chamamos de efeitos ex tunc, né, da declaração de nulidade do negócio jurídico. Diz o artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado que antes delas se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Aqui a regra é muito simples, né? Se, em virtude da declaração de nulidade do ato, as partes não puderem voltar ao estado que se encontravam antes da celebração do negócio, a solução desse problema vai se dar através de indenização por perdas e danos em favor de quem efetivamente sofreu danos por conta da declaração de nulidade do ato, né? No caso, a vítima. E aí, diz o Código Civil que se ela não puder voltar ao que ela se encontrava antes, você tem que reparar o dano de alguma outra forma. E este ponto, ele já cria o link para o nosso próximo ponto, que é exatamente a figura do ato ilícito. Por quê, professor? Porque o ilícito civil, ele só é considerado como tal se você identificar o dano. E aí tem um negócio interessante que o artigo 182 nos diz. Se a pessoa não puder voltar ao estado que se encontrava, ela tem que ser reparada civilmente pelo dano que ela experimentou. Exatamente por quê? Para poder compensar o infortúnio que ela sofreu, ou, digamos assim, o insucesso do negócio que ela celebrou e que posteriormente foi declarado nulo em virtude de algum defeito intrínseco ou extrínseco ao negócio jurídico. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, se não há perguntas a serem feitas, pois não, Marceli. Professor, eu só fiquei com uma dúvida naquela hora lá que o senhor estava falando sobre o artigo, eu acho que 178, 671, eu acho, que tem 2 parágrafos. E o senhor está me ouvindo? Eu estou me ouvindo bem. Ah, tá. É que o senhor falou que tem 2 tipos de incapacidade, né? Tem aquela natural e tem artificial, é isso mesmo? A induzida, você tem uma incapacidade que ela é naturalmente admitida. Qual é a naturalmente admitida? É aquela que se dá pela minha idade, né? Ou seja, se eu sou menor de 18 anos, menor de 16 eu sou relativamente incapaz, se eu sou menor de 16 anos eu sou absolutamente incapaz. E tem aquelas outras hipóteses em que você tem o sujeito que tem necessidades especiais, que também pode ser considerado uma dessas pessoas que tem naturalmente incapacidade, e aí você tem as formas induzidas ou artificiais, que é o sujeito que se droga, que bebe, o sujeito que adquiriu uma doença, contraiu uma doença e ficou em estado de coma, né? Que não são exatamente as questões naturais, são aquelas que diferem. Natural é aquilo que já é, né, já vem pronto. O artificial é aquilo que é induzido, que sofre uma indução, que sofre uma ação exterior e leva àquela condição. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, caso a turma não tenha mais perguntas, eu dou a aula por encerrado, agradeço a participação de todos e na terça-feira falaremos então do ato ilícito, pegando o gancho aqui já na dicção do artigo 182 do Código Civil. E aí vamos estudar os artigos 186, 187 e 188 do Código Civil. Tudo bem? Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Igualmente. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Bom final de semana. Aqui. Você também. Tchau, professor. Obrigado aí. Tchau, professor. Obrigado.